Seja muito bem-vindo a esta casa de oração. Que Deus possa alcançar a tua vida como nunca alcançou nesses próximos dias. Que você seja uma pessoa muito abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Quem crê, diga amém. Eu tenho uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. E hoje eu estou usando o seguinte tema para essa pregação: o Espírito Santo fala. Qual é o tema? Não ouvi. O Espírito Santo fala. E se a gente começar a prestar bem atenção, a gente vai perceber que Deus ele fala, inclusive nos mínimos detalhes. Deus fala, inclusive nos mínimos detalhes. Enfim, o Espírito Santo ele está falando. Ele fala antes, ele fala durante e ele fala depois. E a gente só precisa estar atento, né? Quando ele fala. A gente precisa estar prestando atenção quando ele fala. E muitas vezes nós estamos tão desatentos, tão desligados. Aí é onde Deus ele começa a usar coisas imagináveis, que a gente não imagina, para ver se chama a nossa atenção. Acho que nem precisa ligar o ar não, será? Tá abafado? Então, o que vocês acham? Tá abafado, então é bom circular, Rogério, tá certo. Eu acho que, não, eu estou até bem, eu estou me sentindo, não, mas deixa que é bom. Eu estou com o corpo quente, mas é normal, é coisa... Vamos continuar. O Espírito Santo fala. Então aí Deus começa a usar coisas imagináveis, coisas que você não tem ideia e não imagina. Porque se você prestar atenção, irmãos, Deus ele fala nos detalhes, Deus fala no gesto. Deus muitas vezes usa estranhos para falar conosco, porque já que os da casa estão falando por Deus e não colocamos crédito e não acreditamos, então ele acaba usando quem? O estranho. Ele acaba usando coisas assim, até do dia a dia nosso, lutas que passamos. Você acredita que Deus ele pode até provocar uma situação indelicada na tua vida? Desconfortável, para ver se você preste atenção no que ele está falando. Isso aconteceu com um rei chamado Ezequias. O profeta chegou nele, ele estava doente, só que ele estava vivendo a vida dele, estava tudo normal para ele, estava tudo bem. Até que o profeta chegou e disse para ele: olha, tem um recado de Deus, o Espírito Santo fala, ó. O negócio é o seguinte: Deus mandou dizer para você pôr a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Deus precisou usar uma palavra de morte. Deus precisou, através do profeta, dizer que ele ia morrer. Sabe para quê? Para ele voltar para Deus, para ele recuperar a comunhão que ele tinha com Deus. Era um rapaz ainda, o rei Ezequias não era tão velho, tinha muitos anos ainda de vida, podia viver por muito tempo. Agora recebe uma notícia que a sua enfermidade o mataria. Isso foi tão chocante, essa notícia foi tão dolorida para ele, que ele voltou-se para Deus. Ele encosta seu rosto na parede e chora amargamente,
e derrama a sua alma ali a tal ponto que comoveu a Deus. Seu arrependimento foi incrível, sua volta a Deus foi espetacular. O profeta já estava lá no pátio, indo embora, quando Deus toca nele e fala assim: volta. Foi muito rápido, gente. Volta e leva um recado pro meu servo. Ele voltou, e quando ele voltou, ele disse assim: Deus mandou te dizer uma coisa. Ele viu as tuas lágrimas, ouviu a tua oração e mandou lhe dizer que vai te sarar e ainda vai te dar mais 15 anos de vida. Lá na frente do texto, ele próprio chega a dizer: para o meu bem eu estive em grande angústia. Precisei passar por isso para ouvir Deus falar comigo. Está ouvindo, gente? Então, às vezes, Deus usa de situações não tão delicadas, desconfortáveis, para ver se a gente presta atenção na sua conversa, na sua fala conosco. Ele às vezes vai permitir que uma porta se feche para você, para ver se você, nossa, tem que orar. E aí você vai entender que Deus estava já falando com você e você não estava prestando atenção. Está entendendo isso? Ele vai precisar muitas vezes causar um dano, te dar um prejuízo. Irmãos, Deus faz isso por puro amor. Olha, você não imagina o quanto Deus quer que você o ouça. Escute com atenção a sua voz. E só tem um propósito nisso tudo. O falar de Deus é para me guardar. O falar de Deus é para me proteger. É como um pai quando fala para o filho algo, proibindo o filho daquilo, de fazer tal coisa. E o filho não ouve. E o filho então quebra a sua cara, se machuca, se arrebenta todo. E o pai fica: poxa, se você tivesse me escutado. Então vamos prestar atenção, porque o Espírito Santo fala. E nós estamos vivendo um momento de visitação de Deus, num tempo onde Deus tem se revelado aos seus servos. Deus tem se revelado aos seus filhos. E eu quero que você preste atenção. O primeiro texto de base que nós vamos estar usando é de Jó, capítulo 33. Preste atenção nisso. 33. Jó, capítulo 33. Abra sua Bíblia em Jó 33. Jó, capítulo 33. Jó é do ladinho do livro dos Salmos, né? Mas preste atenção em Jó, capítulo 33. Quem já achou? O versículo é o 14. Olha que bonito esse versículo. Antes, olha a palavra aí. Antes, Deus fala uma e duas vezes. Porém, ninguém atenta para isso. Como é que é o texto? Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Então Deus tem falado uma, duas, não sei quantas vezes, mas Ele fala. Porém, não temos dado a devida atenção. Então, isso é perigoso ou não? Porque a única intenção de Deus estar falando com a gente é de nos proteger.
E antes que tudo aconteça, Deus se revela a nós, Deus fala com a gente. Eu quero te dizer que Deus tem falado ao seu coração. E você não pode agora entender que essa fala é de homens. Não, é uma fala de Deus. Porque você sabe, quando tocam na nossa ferida, ou quando falam de um assunto que estamos vivendo, parece que estamos entendendo que é coisa de homem. Não é coisa de homem. Deus fala. E se não for dessa forma, se não for dessa maneira, vai ser de outra. Mas Deus vai falar e vai insistir na mesma conversa, na mesma tecla. Quando Deus ele está falando conosco, ou quando Deus fala conosco, nós não podemos endurecer o nosso coração. Isso está lá no livro de Hebreus capítulo 3, por favor. Abra em Hebreus capítulo de número 3. Hebreus capítulo 3. Aqui tem 2 versículos. E nós vamos ler os 2 versículos. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. E diz exatamente assim, olha: portanto, como diz o Espírito Santo, olha. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, o que é que eu tenho que fazer? Não endureçais o vosso coração. A comparação é como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Ou seja, quando o Espírito Santo fala, não seja teimoso, diga teimoso. Não seja rebelde, diga rebelde. Como o povo, ou como foi, o povo, durante o tempo de provocação, lá no deserto. Lá no deserto, eles sofreram mais do que eram para ter sofrido. Por que eles sofreram tanto? Porque quando Deus falava, eles endureciam o coração. Aí Deus tinha que mudar o seu propósito por causa dessa dureza de coração. Irmãos, o Espírito Santo fala. Diga, o Espírito Santo fala. E eu vou dizer, ele fala antes, ele fala durante e ele fala depois. E o único objetivo, vou repetir, é Deus fala para nos guardar, para nos livrar. E a maneira de Deus cuidar, isso é a maneira de Deus cuidar de nós. É uma maneira que Deus tem para cuidar de nós, falando conosco, nos alertando, nos abrindo os olhos de tantas coisas. E vou repetir o que eu disse no início. Às vezes Deus vai ter que usar situações não muito agradáveis para ver se você dá atenção. Já pensou ter que perder para entender o que Deus está falando? Não precisava perder, precisava. Se eu tivesse dado atenção antes, porque ele fala antes, ele fala durante e ele fala depois. Você percebe que a gente é que acaba cavando o nosso próprio sofrimento? Porque Deus fala. Por que eu estou hoje colhendo essa amargura? Se você prestar atenção, porque lá atrás Deus falou, você não quis ouvir e acabou semeando uma coisa que hoje você está colhendo. É assim, lei da semeadura. Então o Espírito Santo, ele fala. E há um texto na Bíblia que tem tudo a ver com isso. É 2 Reis, capítulo 6. Esse texto é um texto maravilhoso para a gente entender um pouco sobre isso. 2 Reis, capítulo de número 6. Veja que
que interessante isso daqui. O Espírito Santo fala. Aqui diz o seguinte, começando pelo versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. Quem fazia guerra a Israel? O rei da Síria. E consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu quê? Acampamento. Mas o homem de Deus, o profeta Eliseu, enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma, nem duas vezes. Olha como é que está fácil de entender o texto. O rei de Israel foi avisado, o rei de quem? De Israel, foi avisado para não passar por tal lugar, porque os sírios, o exército inimigo, estava acampado ali. Os sírios estavam acampados ali para uma emboscada. O homem de Deus, o profeta Eliseu, dirigido por Deus, chegou no rei de Israel e disse: não passe por aquele lugar, tem emboscada lá. E o rei de Israel não passou nenhuma, nem duas por aquele lugar, porque sabia do perigo que estaria correndo. Eu vou te perguntar, você me responde, por favor. O Espírito Santo fala ou não? E fala antes de acontecer o pior. Irmãos, olha, eu amo esse Deus, porque Deus cuida da gente, é nesses momentos da nossa vida. O maior problema é aquele do versículo de Jó 33:14. E qual é? Porém ninguém atenta para isso. Ele fala uma, ele fala duas, mas a gente não dá atenção. E quantas vezes Deus falou com você? De repente você percebeu que Deus falou com você até num sonho, porque Deus pode falar com você num sonho, mas você não deu atenção. Aí aconteceu, nossa, bem que eu sonhei com aquilo, mas já é tarde aí. De repente Deus usou uma pessoa estranha e você não deu atenção, porque é uma pessoa estranha. Macumbeiro, ele pode usar o macumbeiro ou não pode? Um cara ímpio, ele pode usar um cara totalmente pervertido. Aí Deus dá os sinais dele, fala com você, acontece. Rapaz, não é que aquele rapaz lá, cachaceiro, pingu, sem vergonha, pervertido, não é que ele tinha razão? Ele falou um negócio que, ó, tá vendo, se eu tivesse ouvido o bêbado, o malandro, o safado. Você consegue entender? Às vezes sua esposa falou com você, e você, machão, não quis dar atenção. Aí aconteceu. Se eu tivesse ouvido a minha esposa, deveria ter ouvido. O Espírito Santo fala, meus irmãos. Não pense que é só nesse momento aqui agora que está falando aquilo conosco, não, ó, que a gente abre a Bíblia e tal. Não, ele fala em todos os momentos. Nós estamos cercados por Deus. Amanhã quando você acordar, Deus é a tua companhia, ou não é? Você vai para o trabalho, quem está com você no carro? Está o Senhor ali no carro. Você vai almoçar,
Está lá os seus amigos, mas quem está aqui do teu lado? Deus. E a todo momento Deus está ali com você. E quando Ele precisa falar algo, Ele fala. Você percebe, puxa. Quantas vezes você foi sensível à voz de Deus, saiu mais cedo? E se você tivesse saído um pouquinho depois, tinha acontecido com você aquele acidente. Ou quantas vezes Deus te livrou de um acidente? Porque você foi sensível. Mas vou chegar atrasado, ficou até em pânico. Vou chegar atrasado, mas foi para o teu bem ter chegado atrasado. Deus te guardou, e você entendeu que, puxa, está vendo? Se eu tivesse saído daquela, viu se eu tivesse ido por aquele caminho? Olha se eu tivesse, o Espírito Santo fala. E o homem ou a mulher que é prudente, sensata, se previne, evita. Ele avisa, não compra. E você vai aí, compra. Por que eu fui comprar? Meu Deus do céu, não é para ter comprado. O arrependimento sempre vem depois. Ele fala para você, não vai. E você vai. Aí você, poxa, eu não devia ter ido naquele evento, não devia ter ido naquela festa, só me fez mal. Então Deus, Ele fala, não faça, e você vai e faz. Aí você fica arrependido, por que eu fui fazer? Você entende que tudo isso Deus faz antes para nos livrar. Irmãos, você quer ouvir o desabafo de Deus? Talvez você nunca ouviu na sua vida Deus desabafando. Eu vou te mostrar um texto da Bíblia onde Deus faz um desabafo. E eu devo imaginar, eu imagino, que deve ter sido assim dolorido Ele falar dessa maneira. Porque só quem é pai, quem é mãe, que vai entender o sentimento de Deus aqui agora, pelos seus filhos. Porque o pai e uma mãe conseguem entender o sentimento de um filho, quando ele insiste com o filho, ele tenta dar orientação ao filho e o filho não segue o caminho. O pai desabafa, puxa, eu tentei, e vai desabafando. Olha onde Deus desabafa, Salmo capítulo 81. Isso é um desabafo de um pai, de um Deus todo-poderoso que ama seus filhos. Meu Deus do céu, veja o que está escrito aqui, olha, eu estou lendo aqui, capítulo 81, posso ler para vocês? Versículo 13, olha como é que Deus começa o desabafo dele. Se o meu povo me tivesse ouvido, como eu queria que isso tivesse acontecido. Se Israel andasse nos meus caminhos, puxa, como eu desejei, planejei, como eu sonhei com tudo. Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Puxa, se eles tivessem me ouvido, me escutado, andado os meus caminhos, eu mesmo teria abatido seus inimigos. Olha, você vê que Deus, até Deus nesse ponto, nos guarda dos inimigos. O que mais Deus, o Senhor faria se esse povo tivesse te ouvido? Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado. Aquelas pessoas que aborrecem o nome de Deus iam se sujeitar a Ele por tua causa. Olha aí. Sabe o que mais? E o tempo dele seria eterno, e ele teria a mesma salvação que você tem hoje. E sabe o que quer dizer? Olha o 16: e eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel saído
da rocha, o impossível Deus faria por vocês, por mim, por todos nós, por esse povo aqui, do qual ele estava se referindo. Quem está entendendo, diga em nome de Jesus. O Espírito Santo fala, mas infelizmente esse povo não deu ouvido. E infelizmente, quando eu e você também não damos ouvido, quando o Espírito Santo fala, está falando, ele fala, ele usa um, e ele pode não me usar, ele pode não usar a mim, mas ele pode usar um irmãozinho, a irmãzinha, aquela pessoa que muitas vezes você não dá tanta atenção para ela, mas ela chega, passa por você e fala algo de Deus para você. Está entendendo isso ou não? Eu sei que o Espírito Santo fala, ele não vai deixar de falar conosco. Jesus chega a dizer o seguinte: se alguém se calar, ele fará com que as pedras clamem. Deus vai fazer sempre de tudo para falar com você. Agora, irmãos, sabe o que é o triste? Quando eu não dou ouvidos, quando eu não dou atenção, quando eu não escuto, não quero ouvir, então Deus faz isso daqui comigo. Versículo 11. Olha o que Deus faz comigo. No versículo 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha o quê? Voz. E Israel não me quis. Meu Deus, isso é triste, ou não é? Você viu o que Deus falou? Mas Israel, aqui vamos ler de novo. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Irmãos, Israel não quis ouvir, o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Tá bom? Não quer me ouvir? Sabe o que Deus faz? Versículo 12. Pelo que eu, olha o que Deus faz. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Olha o que Deus faz. Você não quer me ouvir mesmo? Estou falando, estou usando pessoas, estou lhe dando sinais. Você não nota? E às vezes, irmãos, os sinais que têm acontecido na nossa vida é Deus tentando abrir os nossos olhos para alguma coisa, e a gente não está atento. Você não quer ouvir? Não quer saber? Olha o que Deus faz. Tá bom, você não quer? Então a partir de agora, estou entregando você aos desejos do seu coração e aos seus próprios conselhos. Então faz como você achar. Você não precisa do meu comando na tua vida, então comande você a tua vida. E Deus faz isso. Entrega essa pessoa que não está escutando o Espírito Santo falar aos desejos do coração dela e aos seus próprios conselhos. E aí, o que significa isso? Que Deus deixa de ter o comando da vida daquela pessoa, e aquela pessoa sozinha passa a ser o seu próprio comando de vida. E olha, irmãos, onde será o resultado? Eu sei o destino dessa pessoa, você deve saber também. Você ser guiado por si próprio, por si mesmo, você ser guiado pelos seus próprios desejos, você tem os seus próprios conselhos já formados dentro de você, está na tua cabeça, já está tudo aqui. Você prefere os seus desejos e conselhos do que os pensamentos de Deus, que são mais altos do que os nossos pensamentos. Você prefere os seus caminhos do que os caminhos de Deus, que são mais altos do que os nossos. Diga amém. Para terminar, vamos para Jó, está aqui do ladinho mesmo, o versículo onde nós começamos.
33, versículo 14. Vamos terminar a pregação. Posso ler? Versículo 14. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém, ninguém atenta para isso. Desde o início eu venho falando, por que Deus fala? Qual a intenção de Deus falar conosco? Versículos 29 e 30. Eis que tudo isto é obra de quem? É obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem. Está vendo como é que Deus ama você? Para quê? Para desviar a sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes. Então, qual a intenção de Deus? Para desviar a sua alma da perdição. Qual a intenção de Deus falar conosco? Para desviar a nossa alma da perdição. E está escrito, tudo isso é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem. Então Deus insiste comigo, insiste com você, primeiro porque Ele ama a nossa alma e quer nos ver na vida eterna. Depois, porque Deus não quer que você sofra. Então, antes de acontecer qualquer coisa ruim, Deus te avisa, para você não se meter nessas coisas, para não ir por um determinado caminho, mudar o trajeto. Até nisso Deus cuida da gente, sabia? Vai por aqui, faça isso. Às vezes a gente fica bravo, né? Porque a gente está indo para um lugar, nossa, eu entrei aqui, mas não era para ter entrado, é para ir tudo reto. Tudo tem um propósito, gente. Talvez fosse necessário passar por aqui, mas dá mais volta, mas tudo é necessário. O povo também reclamou quando eles saíram lá do Egito, era só atravessar o riozinho ali, um córregozinho de nada, atravessava, já estava do outro lado, na terra e tudo certo. Tiveram que dar a volta, o povo começou a reclamar, e Deus depois explica, não, eu tive que fazer isso, porque se vocês fossem por aqui, vocês iam amolecer, aqui tem inimigos, vocês iam morrer tudo, vocês iam querer voltar atrás. Deus sabe de tudo, gente. Diga amém. Às vezes você fica se lamentando, chorando, dizendo, puxa, mas eu perdi, aquela era uma oportunidade da minha vida, que eu perdi aquilo. Não perdeu. Deus sabe que talvez se você tivesse conquistado aquilo, não ia te fazer bem, ia te atrapalhar, quem sabe ia até desviar você da igreja, do caminho de Deus. Então nunca pense que eu perdi, era a oportunidade da minha vida. Não, às vezes não era a oportunidade da sua vida. Então até nesses detalhezinhos o Espírito Santo fala, não, fica tranquilo, eu estou no controle, eu sei o que eu estou fazendo. A gente tem que ficar nessa, confiante em Deus, sempre, pelo amor de Deus. Acontece um negocinho que não é muito ruim, que é ruim, que não agrada, a gente já fica desesperado, mas puxa vida, às vezes é uma oportunidade, como estou dizendo para vocês, que puxa, eu perdi essa oportunidade, meu Deus do céu, nossa Senhora, ai meu Deus, por quê? Porque não era para ser seu mesmo. Aí, logo depois, vem o que era para ser seu. Aí se compara, sempre Deus tem o melhor para nós. Então, irmãos, de coração eu te peço, guarde essas palavras, fique mais atento, preste mais atenção. O Espírito Santo fala, está falando comigo, está falando comigo. Se você for uma pessoa prudente, você vai se prevenir, vai evitar, ou vai atuar, vai ter atitudes, vai ter ação. Ele está falando comigo. Fique mais atento. Amém? Espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração aqui nesse culto, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.